O Draconato. Draconato. Draconato originalmente era um monstro, né? O Draconato era uma. Não era uma raça jogável, né? Durante muito tempo. Tem esse detalhe. E era um monstro, por isso que eu fiz a piada do meio dragão, que chamava meio dragão. O nome do Draconato no manual do monstro era meio dragão. E depois, eventualmente, ele vai se transformar numa espécie jogável, que é o Draconato. O que acontece? Os Draconatos, em inglês Dragonborn, são híbridos, né? Eles são filhos de dragões com espécies humanoides. E basicamente significa que além do visual, e essa é uma coisa interessante, porque para eles nascerem, eles dependem, apesar da galera que joga de bardo e gosta de tentar seduzir o dragão, né? Na forma de dragão, Eles conseguem. eles conseguem, né? O Draconato normalmente vai surgir de um dragão, macho ou fêmea, que está metamorfoseado para uma forma humanoide que vai ter um relacionamento com um humanoide. E aí ele vai gerar um híbrido, um filhote de dragão com uma espécie humanoide, que nasce de um ovo. Então o Draconato ele é criado um modelo parecido com um dragão normal. Então, assim, visualmente falando, ele vai parecer uma versão menor, né, do dragão que deu origem a ele, né, da espécie, lá do pai ou da mãe. E por isso ele vai possuir versões menores das características dos dragões. Então, ele vai ter uma pele mais dura e resistente, associada ao elemento do pai ou da mãe, né? Então, dragão azul, por exemplo, que é um dragão associado à eletricidade, né? A lightning, tipo de energia lightning, ele vai ter resistência a isso. E ele vai ter o fatídico sopro elemental, que é uma arma natural que ele vai poder utilizar ali uma quantidade restrita de vezes. Tem alguns aspectos interessantes do lore dos dragões que vão para os draconatos. Né? Então, o Draconato ele tem uma herança intelectual dos dragões que se reflete de uma maneira diferente. Então, os dragões eles se consideram superiores, tanto o dragão bom quanto o dragão mau, tá? O dragão bom também se considera superior a toda e qualquer espécie. Mas e aí a forma como eles vão trabalhar com essa superioridade é que muda. Os Draconatos, eles incorporam isso de duas maneiras diferentes. A primeira é eles possuem uma devoção especial ao clã, acima de qualquer coisa. Então, eles têm uma coisa meio que estamos entre os nossos somos iguais ali. E ele tem um desejo de ser superior em algum aspecto. Então, isso vai se refletir em uma versão menor. Normalmente, um Draconato ele vai se dedicar a uma perícia, uma habilidade específica, sei lá, ele vai se dedicar ao combate corpo a corpo, ou combate à distância, ou um atributo, uma habilidade qualquer, e ele vai se destacar com o objetivo de ser o melhor naquilo. E isso é um fator de relevância cultural para o Draconato. Outra questão relevante para o Draconato, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, é que o aspecto religioso que envolve os dragões como um todo também se reflete muito nos Draconatos. Né? Então, assim, dificilmente um Draconato não vai escolher em algum momento da vida, seguir um dos dois caminhos. Né? Os dragões são divididos muito fortemente entre Tiamat e Bahamut, né? As divindades maligna e benigna. Eles vão escolher seguir um desses caminhos, o que significa que, em geral, eles também vão ser colocados nos conflitos inerentes. Então, assim como os dragões bons e os dragões maus vão brigar por motivos religiosos, os draconatos também podem entrar nessa seara. Isso não significa um alinhamento automático com o dragão de origem, tá? Então, assim, não é porque ele é filho de um dragão cromático que ele tem que ser mau e seguir Tiamat, não é porque ele é um dragão, filho de um dragão metálico que ele tem que seguir Bahamut e ser bom. Não existe essa exigência em relação a isso. E aí, acho que a última coisa importante de pensar sobre Draconatos, especialmente quando você está falando como espécie jogável ou para NPCs, etc., Draconato é para ser pensado como uma espécie incomum. Claro que isso pode mudar de acordo com o seu cenário. Mas o lore padrão do Faerun é que, dadas as características dos dragões e a forma como os dragões existem, funcionam e se comportam, é raro que os dragões deliberadamente saiam criando híbridos por aí. Então, os draconatos são incomuns e por isso eles são vistos como tal, assim como outras espécies incomuns, como por exemplo Tieflings, né, meio orcs,
espécies híbridas em geral, Genasi, enfim, na maior parte dos cenários eles vão ser vistos como incomuns. O que quer dizer isso? Quer dizer que, sei lá, você tá. É tipo você tá em São Paulo, assim. Você tá em São Paulo, você não olha duas vezes porque vai ter draconato. Mas se você estiver lá no interior de Piraporim, lá de Minas Gerais, se você vê um draconato, você vai falar, uai, nunca vi isso aqui antes. É um pouco isso. Então, no seu cenário, cidades mais cosmopolitas e mais frequentadas por uma diversidade maior de pessoas tendem a ter draconatos com mais facilidade. É elaborado, quando o pessoal começa a pensar nas possibilidades de jogo, todos os sistemas começam a abraçar mais possibilidades. Então, queremos personagens que tenham todos os tipos de origem, formato, capacidade, poderes e tudo mais. E isso é uma coisa legal. Particularmente, eu não gosto. Por quê? Porque quando você pega no caso da quinta edição que faz o Draconato, ele não se destaca das outras linhagens, porque ele tem suas capacidades, suas características próprias, logicamente, mas ela é nivelada com todas as outras. Então você pensa assim, poxa, eu quero ser um filho de dragão, porque eu quero ser poderosão e tudo mais. Então você já tem essa quebra. E quando você vai para o lado da quebra, e tem muito sistema que faz assim, porque o descendente de dragão ele é mais poderoso, você acaba criando um personagem que ele não está harmonizado com todo o sistema. Então ele sempre gera isso daí. Aí você fala assim, ah, esse é um motivo muito besta para você não gostar e tal. Ah, eu concordo. Então você pode gostar, mas a minha experiência vê que sempre traz isso daí de problema. Porque existe uma concepção pré-formada que só por ele ter uma origem de draconiana, ele vai ser um personagem mais poderoso. Mecanicamente não faz diferença, tá? Mecanicamente vai funcionar e vai cumprir todas as tarefas. É só um personagem com algumas características diferentes dos demais. Agora, por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque se um dragão deu uma de Zeus, virou um pato, foi lá no lago, coisou com a pata e nasceu um pato meio dragão, Zeus tinha essa, né? Zeus ia nos cantos, era gente, era bicho, tinha um buraco lá, ele tava presente. Então, se o dragão faz um negócio desse, significa que existem essas criaturas por aí, cara. Que existem esses elementos presentes. E que pode ser que outros estejam por aí. E existem outros que tenham interesses nessas criaturas. Então, se você está permitindo esse tipo de situação, igual o D&D, que ele é muito amplo, esteja consciente que você tem sim que colocar essas linhagens, tem sim que incorporar eles às sociedades e tem sim que se preocupar onde no meio do nada, numa vilinha lá na PQP, espalhada lá no canto do reino, perto do último lago, da última estrada, na última ponte, você tenha gente de todas as linhagens. Por quê? Porque se tem uma, tem todas. Tenha isso em mente. E eu tô falando isso porque é um erro, é um. Não, cara. É porque se você está disposto a adotar elementos tão diversificados, já engata nisso de vez para que você torne as sociedades, o seu cenário mais rico. Ah, mas o Draconato é uma criatura exótica. Sim, ele é uma criatura exótica. Os Tieflings também são. E outras também são. Gnomos você também não acha tão fácil nas sociedades como personagens. Às vezes você pode achar um duto, um reduto de gnomos ali. Mas é difícil você chegar nos lugares e alguém ter na narrativa isso. Então começa a adotar. E aí você vai fazer com que esse estigma que eu falei, que é o que me incomoda, ele fique nivelado. Aí, pô, tem um cara lá que ele é o vigia da ponte. O que o vigia da ponte faz? Vê se ninguém vai ser assaltado, vê se ninguém tá pulando da ponte, vê se ninguém vai se jogar lá de cima para brincar, menino pulando na água, ou se a cheia do rio tá chegando ali e não pode deixar ninguém passar. Então, o vigia da ponte faz isso. E o cara é o quê? É um draconato.
você não vê isso. É por isso que eu falo. Geralmente o pessoal coloca esse tipo de criatura como um representante forte e poderoso. Por quê? Porque ele vem dos dragões. Tem esse cuidado. De resto, se você for fazer esse tipo de adoção, cara, vai lá. É nada mais justo do que usar isso daí e enriquecer ainda mais a sua história. Acho que vou colocar Draconatos, vou colocar alguma coisa de dragões. Porque não faz jus você colocar um descendente de dragão se você não tem nada de dragão na sua história. Então, pense nisso, porque acho que foi o Marcelo que falou, né, do uso de dragões, e nós vamos falar disso mais na frente. Eu demorei muito a usar dragões. Eu tenho uma birra pessoal com dragões, eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas eu mesmo, as duas primeiras campanhas que eu narrei aqui no cenário que eu criei da Federação, eu deixo claro desde o começo, não existem dragões na Federação. Os dragões foram expurgados há mais 1000 anos. Né? Eles não existem na Federação. Então não existem Dragonborn também na Federação. Não faz sentido se não existe dragão há 1000 anos. Então, assim, se você por acaso encontra um Dragonborn, e aí você começa, na última campanha que eu comecei a narrar, agora na campanha do Arquipélago, né, da Corte do Fim do Mundo, existem dragões, existe uma dragonesa, ou dragoa muito forte, e aí os Dragonborn assumem um papel exatamente nesse sentido que o Vermelho falou, né, que você começa a dar uma atenção especial ao fato de que eles são filhos de dragão. A conversa aí é de outro patamar. Então, assim, agora que eu estabeleci que existem esses dragões e que eles vão ter esse impacto, se eles começaram a existir Dragorn, aí a coisa muda de figura. Então, eu preciso que eles tenham um tipo de relevância. Né? Então, no caso, por exemplo, que eu tenho na Federação, existe a Varfiarei, que é uma cidade que é governada pela Blestemul, que é uma dragão vermelha anciã de 1500 anos, muito mais, até mais do que isso, quase 2000 anos. E aí existem os filhos da chama. Os filhos da chama Pensei em outra coisa. são centenas de descendentes, né, de filhos, netos e bisnetos da Blestemul, que ocupam as principais posições de poder na capital das ilhas. Então, eles tendem a circular pela cidade e eles se impõem justamente porque eles são reconhecidos como descendentes diretos e representantes da dragoa que comanda aquela porra toda. Então existe um aspecto inato. O draconato ele tem uma relevância inata. Seja os dragões poderosos, malévolos ou não, né? Pô, se existem dragões e eles são maus e eles tocam um terror, faz sentido que as pessoas olhem para um draconato cromático, por exemplo, e pensem, cara, esse cara aqui é perigoso. Faz sentido que eles tenham essa postura. Do mesmo jeito, se você tem um draconato metálico, faz sentido que esse cara goze de uma reputação. Tipo, imediatamente as pessoas que veem já pensem, não, pô, ele é um cara criado por dragões dourados ou prateados, ou um dragão de bronze. Então espera-se que ele tenha tido uma criação moral, ética, em que ele seja bom. Então esse tipo de dinâmica é inerente aos draconatos. Todo sujeito do metal é gente fina. Só uma coisa, o Somos Oscarim falou, os draconatos do Fizban têm uma característica específica, tá? O Fizban é o que cria os dragões de gemas. E, cara, eu acho que mecanicamente eles são meio quebrados, tá, Sons? Porque eles trabalham com as energias que não foram utilizadas pelos dragões originais, tanto cromáticos quanto metálicos. Então você tem, tipo, o dragão que tem resistência a dano psíquico. Então se eu faço um Dragonborn de, acho que é Esmeralda, que é o de resistência a dano psíquico, e eu faço com que ele seja um bárbaro druida, um totem, eu faço que ele não precisa nem ser um druida, um bárbaro de totem, este cara é automaticamente, na hora que ele ativa a fúria dele, ele é automaticamente resistente a todos os tipos de dano. Esse tá aí o seu combo, o combo do Draconato Bárbaro de Ametista. De Ametista não, de Esmeralda. Que é resistente a todo e qualquer dano quando ele entra em fúria.
Ah, é verdade, sim, tem um rework, ele falou de dragões metálicos e cromáticos. Tem, eles mudam um pouco as regras, sim. Bom, se você é descendente de dragão, cara, não toque o terror. Toque um alaúde, igual esse que tá aí na imagem, que é melhor, tá?